documentário, né, O Filho da Mãe, do Paulo Gustavo, e a mãe dele, né, Dona Déia, maravilhosa, e a personagem, né, Dona Hermínia, da Minha Mãe é uma Peça. É um documentário que conta a história da carreira do Paulo Gustavo. Pelo que eu entendi, gente, é o seguinte: esse documentário ele estava fazendo, né, para homenagear a mãe dele, para homenagear a carreira dele, homenagear a peça de teatro que ele estava tendo com a mãe, porque ele estava fazendo uma peça com a mãe, né, e com todas as histórias dele e tal. Então era um documentário para homenagear a carreira, mas ele acabou falecendo. Então eles pegaram parte do documentário, ele contando a história da vida dele, mostrando o teatro, mostrando tudo, e aí depois mostram as pessoas falando hoje, a falta que ele faz e tudo. Então eles pegaram a ideia desse documentário e, assim, aumentaram. Acabou sendo uma homenagem para a vida dele, né? Vida e obra do Paulo Gustavo, né? Eu não sei vocês, mas eu não consegui acreditar que esse homem morreu ainda. É surreal, cara. É surreal. Quanto que você ri com ele, quanto que você chora. Porque nesse documentário eu ri bastante, eu ri muito. Mas eu chorei muito também. Nossa, no final, quando mostra ele com os filhos. Aí mostra a mãe falando, né? O marido dele, a irmã. Todos que trabalharam com ele. Tudo que ele fez, cara. Como que ele ajudou as pessoas e tudo. Eu chorei muito. Então vamos lá. O Paulo Gustavo, em 2020, ele tava com uma peça com a mãe dele. Então ele ia, né, como é que era a peça? Ele cantava com a mãe dele, e ele contava piada, ele contava casos, né, dele da mãe, ele homenageou o pai também, ele cantou Yesterday, ele falou, nossa pai, eu não fiz nenhum filme, né, pra você e tal, e não sei o quê, e agora eu quero homenagear meu pai. Então ele cantou Yesterday e tal, não sei o quê. Então dava pra ver que era uma peça muito linda, enchia, a peça lotava, gente, 2 meses antes da inauguração, os ingressos já estavam lotados. Porque o Paulo Gustavo, ele era muito famoso, né? Quem lembra, né? Todos os filmes dele, gente, eu fui no cinema e não tinha lugar para sentar. Não tinha, era assim, lotado, lotado. Eu lembro que aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade, que eu fui no cinema, deu mais gente na Minha Mãe é uma Peça 3 do que no Star Wars 9. Eu fui nas duas sessões, né? Pelo menos aqui na minha cidade. Deu mais, né? Então aqui no Brasil era o ápice, né? E tudo. E aí contou como que ele começou isso, né? Porque teve uma peça que ele fez com um amigo dele, não deu certo. Ele pagava para trabalhar, ele pagava para ter a peça lá, aí não deu certo, ele teve que parar, né? Teve que sair. Ele falou assim, não, eu vou escrever outra peça. E aí ele pediu um dinheiro pro pai dele, para ele comprar figurino e tudo e tal. Aí o pai dele tinha um carro, um carrão. Ele vendeu esse carrão, comprou um carro mais simples e deu a diferença pro filho. Disse, não, filho, eu acredito em você e tal, e vai, faz. Aí ele fez, que era Minha Mãe é uma Peça, que foi um sucesso e tudo. E aí o pai dele fala assim que quando ele, né, começou a ganhar dinheiro, ele comprou um carrão pro pai dele de novo. Ai, gracinha, que lindo, né? E aí mostra que foi um sucesso, assim, avassalador, e cada filme fazia mais bilheteria, né? Cada filme que ele lançava, a Minha Mãe é uma Peça, era mais bilheteria, mostrou os amigos dele. Aquela atriz, acho que é Mônica, né? Mônica Martinelli, que fez, né, Minha Vida em Marte. Ela era muito amiga dele, muita, muita, muito. Eles falaram assim que eles mudaram o filme de Minha Vida em Marte, porque eles acharam melhor ela falar do amor dela com um amigo dela, que não sei o que. Então, foi bem interessante. Gente, então o documentário, ele é muito lindo, ele vai mostrando várias coisas do Paulo Gustavo, como é que ele foi crescendo, como é que ele lidava ali com a equipe dele, né? E falar em equipe, gente, quando veio, né, a pandemia, que todo mundo ficou em casa, que tudo, as pessoas não conseguiam trabalhar, o Paulo Gustavo perguntou para um agente dele, falando assim, olha, eu quero saber como que estão os músicos que estavam trabalhando na minha peça e que trabalharam comigo nos meus filmes. Como é que eles estão? Eles estão bem? Eles estão trabalhando? Olha, Paulo Gustavo, eles estão passando aperto. Ele falou assim, então você me passa a conta de todos eles, porque eu vou depositar um dinheiro. Gente, isso que é maravilhoso, cara, porque ele não é aquela pessoa que precisa falar para todo mundo que ajudou. Ele se ofereceu e eu só fiquei sabendo que ele ajudou a equipe hoje, quando eu fui assistir o documentário, porque ele não ficava se gabando que ele ajudava, né?
E aí muitas pessoas da equipe dele ligaram para ele chorando, assim, Paulo, pelo amor de Deus, muito obrigado, acabei de ganhar bebê, tava faltando comida aqui em casa, porque a gente não consegue trabalho. Então ele deu uma grana boa para todas as pessoas que trabalharam com ele, para passar essa fase da pandemia, para não passar aperto. Então olha que coisa linda, gente, isso é maravilhoso. Quer dizer que ele era uma pessoa maravilhosa nas câmeras e fora das câmeras, né, porque todo mundo falava isso. Ai, é muito... Ai, não sei, é muito triste, né, o que aconteceu com ele, muito triste. E aí ele pegou, né, o vírus, foi entubado, passou dias lá, e ele tinha muita esperança de viver, gente. Ele tinha muita, muita esperança de que ele ia conseguir, porque ele não tinha nada, né, ele não tinha nada, ele era um cara novo e tal, ele tinha tudo, né, pela frente, tinha 2 filhos lindos para criar, um casamento maravilhoso. Nossa, foi muito triste, muito triste. Aí falaram que ele ia ficar entubado, falaram com ele, e ele falou assim, tudo bem, não, tá tranquilo, eu vou sair dessa. E ele não saiu. Aí mostra pessoas rezando por ele, na frente da casa, né, da dona Déia, da mãe dele, no hospital. Eu lembro que muita gente, nossa, a gente ficou assim muito mal, cara. Perdeu o Paulo Gustavo, parecia que era perder alguém da família, né? É da mesma época que eu aí, aconteceu na época do Senna, na época do Mamonas, na época do Mussum. Então, assim, são pessoas assim que, não sei, parece que é da família, né? De tanto que a gente ouve, de tanto que a gente acompanha as vitórias e tal. E o Paulo Gustavo foi uma dessas pessoas. Com certeza foi uma dessas pessoas. Gente, é muito triste. O documentário é muito lindo. Ele tem muita imagem, assim, dele criança, imagem dele conversando com a equipe. Aí, por exemplo, tem uma imagem assim que ele tá com a mãe e eles combinando uma piada. Mãe, eu falo isso, você fala isso, você fala isso. Aí mostra essa piada lá no palco, mostrando assim como é que foi feita a piada, né? Assim, que ele amava o que ele fazia. Você dava pra ver que era um amor, era uma paixão, gente, pelo que ele fazia. Muito show de bola. Mostrou como que ele criou a Dona Hermínia. Na verdade, a Dona Hermínia, ele trouxe essa personagem para a peça Surto. Era uma peça que já estava em cartaz, né? Cidade grande assim. E ele precisava de uma personagem. O pessoal gostou dele. Você tem uma personagem? Eu tenho. Claro que eu tenho uma personagem. Semana que vem você tá com a gente aqui. Eu lembrei do Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, quando eles conseguiram o contrato com a gravadora, o cara falou assim, vocês têm música? Claro que a gente tem música. Aí eu falei, então, eu quero umas 12 músicas. Tá bom, eles só tinham 2 prontas. Em uma semana eles fizeram aquele disco maravilhoso, que é incrível até hoje, né? Não, a gente não vai perder essa oportunidade, não. Vamos fazer música aqui. E ele fez a mesma coisa, o Paulo Gustavo. Não, eu tenho uma personagem, eu tenho. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ele falou, não, faz a sua mãe, você não já imita ela? E aí a mãe dele fala assim, ele começou a vida dele, né? Começou a vida artística dele com Minha Mãe é uma Peça. E ele terminou com o documentário O Filho da Mãe, que era o documentário mesmo que ele estava fazendo, né? E durou 15 anos, do primeiro filme, da Minha Mãe é uma Peça, até hoje, 2022, passados-se 15 anos. Ela falou assim, eu vejo que ele fechou um ciclo. Ele começou comigo, terminou comigo, me homenageando. Que lindo, né? Ele homenageou o pai também, foi muito bonito. Gente, olha, o documentário, assim, você nem vai ver passar. É 1h50 de documentário, é um pouquinho grande. Mas você nem vê passar, porque você vai montando um filme na sua cabeça, você vai lembrando dos filmes e vai lembrando das lições dele, né, e tal, porque ele sabia tocar, gente, né? Ele sabia como, assim, tocar o nosso coração e ver como é horroroso o preconceito, né? Como é horroroso. Gente, igual ele recebia ligações, assim, ele recebia e-mails, né, e tal, de mães falando. Teve uma mãe que mandou um recado, né, pro Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, obrigada, eu tenho um filho gay e eu tinha preconceito com ele. E o seu filme fez eu ver que eu não preciso ter preconceito com ele, que eu não preciso, que isso é bobeira, que isso é errado. Então, assim, ele sabia tocar o coração das pessoas sem militar, sem, assim, tacar na cara e nada. Ele sabia mexer com as pessoas. Isso é muito bonito, cara. Olha, por mais Paulo Gustavos, né? Por mais Paulo Gustavos, mas acho que só tem um mesmo. Igual a ele, a gente não vai ter, não. Igual assim, outro Mamonas, outro Senna, outro Mussum, outro Raul Seixas. Não vai ter.
Não vai ter outro Chico Anísio. Você acha, gente? Outro Chico Anísio? Nunca nós iremos ter. Então, é muito triste. É muito engraçado que você vê as piadas, mas ao mesmo tempo é tão triste, né? Da gente lembrar que a gente não vai ter mais. E eu sempre falo com a mamãe, assim, mãe, Minha Mãe é uma Peça era um filme que ele podia fazer 50 filmes. Porque aí, por exemplo, a filha da Dona Hermínia ganhou um bebê. Aí ia ser um filme dela criando o netinho. Aí no outro filme seria... Porque assim, a vida da mãe, ela não para, né? Daqui a pouco vem os netos, daqui a pouco vem não sei o quê, daqui a pouco vem não sei o quê. Então, teria história para 50 filmes, gente. Para 50 filmes. Porque é a nossa vida não para, né? Mas ele se foi tão cedo, né? E faz tanta falta, né? Um mundo que é tão difícil de rir hoje em dia. Tá difícil da gente rir, tanta coisa que a gente está passando, né? Faz falta, Paulo Gustavo. Então, onde quer que você esteja, meu filho, eu sei que você está num lugar muito melhor que nós, né? Espero que você esteja muito bem, muito feliz, porque, cara, Ai, dá uma mistura de sorriso com choro nesse documentário. Eu tenho certeza que você vai chorar, gente. Eu chorei igual um bebê no final, que é lindo. É isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal Me Falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se vocês já assistiram o documentário. Se vocês ficaram emocionados também. Se vocês riram, choraram bastante, tá bom? Recomendo muito. Eu recomendo demais. Vocês assistam com a família inteira. Porque eu tenho certeza que a família inteira aí gosta do Paulo Gustavo. Não tem como você não gostar do Paulo Gustavo, né? Então eu reúno a família aí e assista, que vocês vão rir e chorar ao mesmo tempo, pode ter certeza. Se inscreva no canal, comente alguma coisa, gente. Compartilhe para aquelas pessoas que gostam de filmes, tá? Recomende o nosso canal aí para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!